Quantos irmãos com a paz do Senhor? Quem tiver trazido a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos, Salmos 121. A palavra diz através do salmista: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Pode ter alguém alegre, igual eu estou aqui nessa noite, mas alguém mais alegre que eu acho difícil de se encontrar, porque para mim é um privilégio muito grande poder estar fazendo isso aqui hoje. Nessa palavra o Senhor falou muito forte ao meu coração, e se eu conseguir transmitir a vocês pelo menos metade, não precisa ser tudo não, pelo menos metade do que o Senhor falou comigo, eu creio que sairemos aqui cheios da presença de Deus. Vai nos dizer assim, é bastante conhecido, todo mundo aqui conhece, porém o Senhor ele trouxe uma interpretação diferente ao meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu vou ler de novo. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, querido Deus, novamente levantamos a nossa voz, ó Pai, porque somos dependentes do Senhor, porque carecemos de que o Senhor fale conosco. O Senhor é poderoso, Senhor, e eu sou fraco, e eu sou falho. Portanto, Senhor, mesmo sendo fraco e falho, eu peço ao Senhor que mostre o seu poder para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo, aqui estamos diante de uma palavra escrita por Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o rei de Israel, que nem sempre foi rei, mas teve a promessa de se tornar rei. E como Davi já conhecia quem tinha feito a promessa, que era o Senhor que tirou o povo de Israel com mão forte do Egito, diz a palavra de Deus que o povo ficou no Egito cerca de 400 anos em cativeiro. Porém, o Senhor enviou Moisés para libertar o povo. E quando o povo é liberto, o povo começa a caminhar num deserto. A Bíblia vai nos dizer que o povo caminha por esse deserto cerca de 40 anos. E no final dos 40 anos, Moisés não foi permitido entrar na terra prometida, porque os filhos de Israel irritavam e Moisés não pôde entrar. Então eu aprendo que depois que Moisés morreu, Josué foi o seu sucessor, e Josué levantado como sucessor de Moisés, Deus foi com Josué, assim também como tinha sido com Moisés. Segundo o que Deus fez com Moisés, Deus também fez através de Josué. Com Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Com Josué, Deus abriu o Rio Jordão. O povo que viu Moisés fazer maravilhas, viu Deus fazer maravilhas através de Moisés, também viu Deus fazer maravilhas através de Josué. O problema foi depois que o Josué morreu, porque depois que Josué morreu, não tinha sucessor, não tinha quem suceder Josué. Então tempos se passaram e a Bíblia diz que Deus levantou juízes. E esses juízes foram 14 juízes. E a Bíblia vai nos dizer que Deus olhou para o povo e falou: agora é a hora de vocês começarem a conquistar aquilo que eu prometi para vocês. Aqui eu aprendo uma coisa: quando Deus te promete algo, você não deve sentar e esperar. Quando Deus ele te promete algo, você deve arregaçar as suas mangas e trabalhar. Porque quando Deus te promete, Ele não fala que Ele vai te entregar de mão beijada, mas Ele te diz: agora é a hora de você lutar e batalhar. Porque quando você luta, quando você batalha, eu entrego o exército do povo inimigo nas tuas mãos. Então agora o povo ele estava alcançando a promessa através de batalhas. Haja vista que lugar de batalha são vales. Lugar de batalha é os lugares baixos, planícies. Eram lugares onde o povo batalhava. Ninguém batalhava sobre os montes. Ninguém batalhava sobre os lugares altos. Porque lugar de batalhar era lugares baixos. Lugar de luta era planícies, era vale. E desde quando eu comecei a ir na igreja, desde quando eu comecei a me entender por crente, as pessoas elas assombram os vales. Quando um pregador diz para alguém no meio da pregação, em profecia, fala assim:
você vai passar por um vale terrível. Logo a pessoa fala assim: meu Deus, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu não posso cair. Porém, quando Deus, o próprio Senhor, te manda descer para o vale, é porque Ele já entregou. Ele não vai entregar, Ele já entregou o exército do povo inimigo nas tuas mãos. Se você perece no vale, é porque você não está do lado do povo de Deus. Porque se você estiver do lado do povo de Deus, você vai triunfar nesse vale. Então agora o povo ele começa a conquistar. O povo agora, através dos juízes, eles começam a conquistar a herança. Ora, que os juízes eram o povo eram os homens e mulheres que Deus levantou para que o povo fosse liberto, porque o povo, depois da morte de Josué, continuou nos seus maus caminhos. Então o Senhor levantava juízes para libertar o povo do cativeiro. E quando o Senhor ele levantava esses juízes, Deus ele usava os juízes para libertar o povo, para lutar pelo povo. Um dos juízes, chamado Baraque, ele resolveu, Deus mandou a Baraque, falou assim: Baraque, você vai descer os vales e vai tomar posse dos vales. Porém Baraque ele não quis descer dos vales, para os vales. Baraque ele quis ficar sobre os montes, porque no monte ele estava protegido. Porque se vale é lugar de guerra, monte é lugar de se esconder. Pega isso aqui. Se vale é lugar de guerra, monte é lugar de se esconder. Monte é lugar de fuga. Então Baraque ele não quis lutar, porque o povo que estava tomando posse dos vales, tomando posse da terra que Deus prometeu para Baraque, era um povo que tinha carro de ferro. Era um povo poderoso. Então quando olhava Baraque lá de cima do monte para baixo, Baraque ele via um povo que caminhava, que andava, que tinha carro de ferro e andava sobre ele, e tinha armas fortes e mais poderosas do que o povo de Deus. Porém Deus ele levanta uma juíza e fala assim: Baraque, Deus manda você descer aos vales, porque Ele mandou você tomar posse de toda a terra. Porque a promessa é sobre toda a terra, você vai conquistar toda a terra, e você tem que aniquilar todo o povo. E quem tem promessa de Deus, ele não pode aceitar a promessa pela metade. Se Deus mandou você tomar posse, ainda que você tenha que lutar contra inimigos mais fortes do que você tem que conquistar a terra inteira, porque Deus não te deu nada por medida nem por metade. O Senhor ele entregou a terra inteira em tuas mãos. E olha para você ver, a mulher que era tão desvalorizada, Baraque ele olha para Débora e fala assim: eu só vou se você for comigo. Sabe por quê? Porque a mulher, quando tem Deus na vida dela, todo mundo tem que reconhecer a autoridade que tem sobre ela. Uma mulher desvalorizada no Antigo Testamento, como sempre foi, agora o homem que Deus chamou para libertar o povo falou assim: eu só vou descer a peleja se você for comigo. E quando Débora e Baraque estavam descendo o monte para tomar posse dos vales, estavam lá embaixo os 900 carros de ferro. Só que quando Baraque e Débora estão descendo, olha para você ver, quando Débora e Baraque estão descendo, vem consigo Baraque e Débora, vem 10.000 soldados. Aqui embaixo tem 900 carros de ferro. E quando Débora e Baraque estão descendo aqui, Deus ele faz chover. No cântico de Débora fala que começa a chover. E se chove no vale, vira barro. Se vira barro no vale, carro de ferro não anda. E aqui tem 900 carros de ferro. E a Bíblia vai nos dizer que são 1.800 soldados. Quantos soldados estavam de lá de cima do monte para baixo? 10.000. Então a Bíblia vai nos dizer que quando Débora e Baraque estão descendo, a palavra de Deus, não sou eu, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, o Deus de Israel, entrega os inimigos na mão de Débora e de Baraque, na mão do povo de Deus. Não é o povo de Deus que triunfou, mas foi o Senhor, o próprio Deus, que entregou-os nas suas mãos. Por quê? Porque quando Deus ele faz uma promessa, Ele
te manda ir à peleja, só que ele diz: nessa peleja não tereis que pelejar, porque minha é a peleja, porque fui eu que fiz a promessa. Toma posse da terra nessa noite. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Então o povo, ele toma posse da terra, ele toma posse dos vales. Ora, vales é lugar de guerra, vales é lugar de luta. Um dos últimos juízes, o último juiz que existiu em Israel para julgar o povo, chamado Samuel. Samuel, ele foi fruto de uma guerra, mas não uma guerra com espada. A Bíblia vai nos dizer que Eucana tinha 2 mulheres. Eucana morava na montanha de Efraim. E todas as vezes todos os anos descia para adorar o Senhor e oferecer sacrifício. Junto com Eucana descia do monte Ana. Ana descia do monte para adorar o nome do Senhor. E nas orações de Ana ela clamava por um filho. E com o fruto dessa guerra de Ana, essa guerra de oração, Ana conseguiu alcançar a promessa do Senhor, que seria o filho Samuel. Olha para mim. Penina irritava Ana porque Ana não tinha filho. Ana guerreou, desceu do monte onde habitava, guerreou aqui embaixo, em oração. E quando Deus deu o primeiro filho a ela, a Bíblia vai nos dizer que esse se torna profeta. A notícia chega depois de tempos, até a Ana, até a Penina e até a Eucana: Samuel é profeta. Demorou a ter filho, mas quando veio o filho foi profeta. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel, a fama dele percorreu. Quem sabe Penina, quando escutou que Samuel era profeta e que Ana estava triunfando, talvez Penina disse: talvez Samuel é profeta, mas ninguém sabe. Talvez Samuel é profeta, mas ninguém ainda o conhece. Mas a Bíblia vai nos dizer que de Dan até Berseba, Samuel era conhecido. Dan, lá no norte de Israel, Berseba cá no sul, ou seja, todo o território de Israel conhecia Samuel. Para que todos vejam e saibam que foi o Senhor que fez essas coisas. Quando Deus ele te faz uma promessa, quando você alcança o fruto de uma guerra, não importa a maneira que você peleja, quem peleja por você é o Senhor. E o fruto dessa guerra é algo poderoso, é algo que todo mundo vai olhar e vai glorificar a Deus através da sua vida. Então Samuel, aqui nós voltamos à mensagem. Samuel, ele unge um menino a rei. O nome desse menino é Davi. E Davi, como ele já sabia que vale é lugar de guerra, como ele sabia que vale já era lugar de luta, o rei da época era Saul, um homem alto, belo, que livrou o povo das mãos dos filisteus uma certa vez. Então, agora os filisteus estão saindo de encontro em peleja contra os filhos de Israel. A Bíblia vai nos dizer que de um lado, num monte, estão os filisteus, do outro lado, no outro monte, estão os filhos de Israel. Mas antes de sair a peleja, antes que declarassem guerra e descessem ao vale, está vindo Golias sozinho. E Golias ele começa a afrontar o povo de Deus e dizer: vem aqui para o vale, mande um homem valente aqui para o vale, para guerrear só eu e ele. Saul, homem forte, alto e poderoso, ficou escondido no monte junto com o povo. O povo filisteu ficou escondido no outro monte. Somente Golias lá no meio e ficou esperando alguém descer. Alguém valente na batalha para descer e encará-lo no vale. E quando o menino Davi ele aparece e sabia que vale é lugar de guerra, ele fala assim: eu vou contra ele. Eu vou pelejar contra ele. Aí Saul vai olhar para Davi e vai falar assim: você é jovem demais. Você é novo demais, você não pode lutar. Davi vai falar assim: Saul, antes que eu viesse aqui, quando ninguém via, eu pelejei, eu matei, foi urso, foi leão. Quando ninguém estava vendo, eu matei urso, matei leão.
no vale, agora ele sabia que o urso e o leão não estavam afrontando as ovelhas dele. Sabia que não estava entrando em guerra com o seu rebanho. Ele sabia que quem estava declarando guerra aqui no vale era contra o Senhor dos exércitos. Golias, a Bíblia fala que ele não estava desafiando somente o povo de Israel no vale. Golias estava desafiando Deus do povo de Israel no vale. Ora, o povo de Israel, ele tinha um Deus poderoso que pelejava as batalhas dele. E eu, lendo a Bíblia, eu não vi uma peleja que o Senhor esteve no meio que ele perdeu. Então Davi, ele desce no vale. Antes de descer, Saul coloca a armadura dele em Davi. E Davi, com a armadura de Saul, ele não conseguia nem andar com aquilo. Então Davi, ele tira a armadura, porque ele sabia que ele não pelejaria. E descendo pelo vale, aqui está o poema que ele escreveu no Salmo 121, que ele dizia que o Senhor iria livrá-lo das mãos de Golias. Davi, ele se encontrava ali no vale, ali embaixo, e falou assim: assim como Deus me livrou das mãos do urso, das mãos do leão, Ele vai me livrar das mãos desse Golias. Era o que ele escreveu no Salmo 121. Agora eu estou olhando para os montes, está lá Israel escondido. Eu estou olhando para os montes, está lá filisteus escondidos. Eu olho agora para o vale, está aqui Golias me desafiando. Eu sei, eu posso olhar para os montes e dizer no meu coração de onde vem o meu socorro. Eu posso correr para o monte e me esconder, porém o meu socorro não vem dos homens, não vem dos montes. O meu socorro, ele vem do Senhor que criou o céu e a terra. A Bíblia vai nos dizer que Golias vem com espada, vem com escudo, porém ele vai após Golias em nome do Senhor dos exércitos, porque Deus, ele batalha pelo seu povo, Deus, ele batalha pelos seus. Não tenha temor em descer ao vale, não tenha temor em descer aos lugares baixos para lutar. Quando desceres nos lugares mais baixos, olhe para os montes e você pode pensar: se eu correr para lá, eu vou encontrar refúgio. Se eu correr para lá, eu não vou ser afrontado. Se eu correr para lá, eu não corro risco de vida. Mas se eu correr para lá, eu vou ser mais um fugitivo. Mas se eu encarar os vales, eu sei que o Senhor vai me fazer triunfar. Deus te manda lutar nos vales, Deus te manda pelejar, peleja ali embaixo. Foi isso que fez Davi ser grande. Foi pelejar lá embaixo. Eu nunca ouvi falar de um homem grande que foi levantado nessa terra que primeiro não teve que descer. Eu nunca ouvi falar de um homem que foi levantado como um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus sem primeiro descer, lutar, sofrer, chorar, clamar e se perguntar: de onde eu vou encontrar socorro? Porém, quando ele passa por tudo isso, ele tem que reconhecer que o seu socorro vem sempre de Deus. O seu socorro vem sempre de quem lhe fez a promessa. E quem lhe fez a promessa, a Bíblia vai nos dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa das promessas que ele proferiu com a própria boca. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, toda a promessa nela escrita, feita pela boca de Deus, se cumpriu. Ainda que Deus tenha que se mover os céus e a terra, a palavra dele permanece. Ainda que ele tenha que mudar o curso de toda a história, ele continua sendo Deus zeloso pela tua palavra. Você pode descer no vale e mudar de ideia e querer fugir, portanto Deus não. Deus, ainda que ele te vê no vale, ainda que ele te vê na dificuldade, ainda que ele te vê morrendo e expirando, ele te ressuscita para te dizer que é ele quem dá vida, é ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem peleja a teu favor. Havia um outro juiz em Israel que se chamava Gideão. Gideão, ele chamou homens para lutar com ele e libertar o povo de Israel. Porém, quando ele estava escolhendo os homens, Deus falou com ele: Gideão, é homem demais, é gente demais. Desce, e ali eu vou fazer você provar qual homem vai ir com você à peleja. Desceram os homens.
Então Gideão ordenou que todo covarde, todo tímido fosse se retirar. Sobraram 300 homens, mas 300 homens com coragem para batalhar. 300 homens que desceriam a peleja com o povo, e quando estavam descendo, não precisou de arma de guerra, não precisou de arma para pelejar. Quando estavam descendo, levaram consigo a peleja tochas, levaram consigo a peleja vasos e trombetas para tocar. E quando tocavam as trombetas, quebravam os cântaros. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor feriu o povo. Efésios vai nos dizer que a nossa batalha não é contra a carne e contra sangue, mas quando sabemos lutar com as armas corretas, Deus ele fere o nosso inimigo e os entrega em nossas mãos. Mas para que isso aconteça é necessário que você tenha coragem. Porque quem não tem coragem vai te observar do monte e vai te dizer assim: sai do vale e sobe cá para o monte. Davi, você não pode descer, não, você é novo. Quem vai te observar do monte vai te dizer assim: abandona a sua casa, abandona a sua família. Se você continuar no meio desses aí, nunca seu ministério vai se desenvolver. Se você continuar na forma que você está, você vai perecer da forma que você está e nunca vai ser grande. Enquanto Deus está te dizendo assim: desce no vale, continua se humilhando, continua pequeno, porque quando você vai se humilhando, eu vou te exaltar. E quem é que derruba alguém que Deus exalta? Quem é que derruba, quem coloca no chão, quem faz de capacho aquele que Deus levantou? Eu já vi homem grande descer e cair, porque foi contra a mão do Senhor dos Exércitos. Mas eu também já vi na Bíblia Sagrada homens pequenos que se humilharam, foram feitos de capacho, mas quando Deus os levantou, nenhum homem nunca mais pode derrubar, porque Deus, quando Ele levanta, ninguém pode fazer este novamente cair no pó. Jó, que era abençoado por Deus, Deus permitiu que Satanás tocasse, mas quando levantou Jó novamente, deu tudo em dobro. Se você tem em suas mãos e perdeu, não se preocupe. Se você está com a sua consciência limpa e leve, que você está ainda nas mãos do Todo-Poderoso, tenha consciência que Ele vai restituir em dobro. Sai do monte não, sai do vale não, sobe para o monte não. Monte é lugar de covarde. Se for para você subir para o monte de novo, tome posse dos vales primeiro. Se for para você subir os montes novamente, primeiro tome posse dos vales. Primeiro conquiste aquilo que Deus determinou. Só quem tem promessa de Deus vai se afundar nos lugares mais baixos. Entenda uma coisa: José, quando ele foi vendido e foi preso lá no Egito, foi para o cárcere no Egito, o carcereiro mor colocou a chave da prisão na mão de José. Ele falou assim: você agora que vai tomar conta desses presos aí. Se José tinha a chave na mão, por que ele não fugiu? Porque sabia José que se ele fugisse, ele seria mais um fugitivo. Se ele fugisse, os sonhos dele, que estavam aqui, que se tornaram uma promessa lá atrás, não se cumpririam, porque ele seria um fugitivo do governo. Porém, José, quando permaneceu na prisão por quase 2 anos, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor tira José de lá. E quando o Senhor tira José, José sai da prisão para o palácio. José sai do vale para o monte. Os irmãos de José colocaram ele na cisterna e falou assim: o que será dos seus sonhos agora, sonhador? Mas agora, cerca de anos depois, os irmãos de José encontram com ele novamente e falam assim: nos perdoa, não sabíamos nós o que estávamos fazendo. Então José vai falar assim: eu entendi o propósito de Deus. Deus me enviou adiante de vós para que vocês não padecessem na fome. Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou para o vale. Deus te enviou para as situações difíceis, para te exaltar lá na frente, para que os outros, ao olharem para você, vão dizer assim: foi Deus mesmo quem prometeu, foi Deus mesmo que é na vida desse camarada, é Deus mesmo que é na vida dessa mulher, e foi Deus o Todo-Poderoso que eu
De covarde aqui, ó, tá cheio. Tem tanta gente covarde que se acovarda, tanta gente que tem medo de aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus dói. Mas a Bíblia vai nos dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é te colocar no vale, mas lá na frente te exaltar. Deus ele falou com o povo de Israel assim, presta bem atenção nisso aqui. Deus ele falou com o povo de Israel: eu não escolhi você por causa da numerosidade do seu povo. Eu não escolhi você porque o seu povo é grande e tem números de pessoas, mas eu escolhi vocês porque eu vos amava. Se Deus escolheu o povo de Israel porque amava o povo de Israel e mesmo assim permitiu o deserto de 40 anos, mas no final do deserto de 40 anos Deus vai dizer ao povo de Israel assim, ó, agora eu explico para vocês tudo o que eu estava fazendo. No livro de Deuteronômio, Deus vai falar assim para o povo de Israel: vocês passaram pelo deserto de serpentes ardentes, vocês padeceram fome no deserto, vocês sentiram sede no deserto, mas eu permiti isso tudo a vocês para que no final vocês pudessem ser feito sobre vocês bem. Deus permitiu tudo isso para que no final o povo pudesse ter um bem, uma bênção sobre ele. Hoje a situação que parece que te assola, no final você vai entender que foi um vale de crescimento. No final você vai entender que foi tudo propósito da vontade de Deus. E quando você entende que Deus estava te ensinando naquele vale, lá na frente você vai falar assim: Deus, me perdoa. Hoje eu sei que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que no meio da peleja a gente não vê isso. A gente murmura, a gente reclama. A gente diz: aonde está, onde o meu socorro? Quem vai me socorrer? Quem vai me tirar dessa situação? Mas quando Deus tira, percebe-se que o povo tinha esquecido de José. Os irmãos tinham se esquecido de José. Mas quando José bate no peito e coloca o nome dos seus filhos, ele fala assim: o Senhor me fez esquecer da casa do meu pai. Só que quem é humilhado, quem passa vales e provações, nunca deve se esquecer de onde Deus o tirou. Então quando José fala assim: agora eu esqueci, Deus vai atrás dos irmãos dele. Quando você pensar que esqueceu da sua humilhação, que esqueceu de onde Deus te tirou, Ele vai te lembrar. Mas Ele te lembrará com honra. Nisso se pelejares e triunfares no vale. Mas se acovardar e fugir para o monte, você vai ser mais um. Vai sofrer à toa. Então agora nós estamos falando de Davi. O homem que ele se tornou o rei porque lutou no vale. Quer alcançar as promessas de Deus? Quer alcançar tudo aquilo que Deus te prometeu? Lute, peleje, não fuja. Se Deus te mandar algum Gideão passar por aqui nessa noite, se mostre valente na batalha, não se curve. No lugar de vale de lutas é lugar de erguer a cabeça. Os outros se curvaram e foram taxados de tímidos, covardes e medrosos. Se você se curvar diante desses problemas, se você se curvar diante do seu inimigo mais poderoso, você vai ser tímido, covarde e medroso. Mas se o Senhor vê que você está lutando de peito aberto, que você encheu o pulmão de ar e fala assim: eu estou indo contra os meus inimigos, em nome do Senhor, o Senhor Ele te fará, não o homem, o Senhor Ele te fará cumprir todas as promessas dele na sua vida. Coloque sobre seus pés, em nome de Jesus. Eu me alegro muito, eu me regozijo muito porque semana passada Deus mais uma vez confirmou todo o meu ministério. Mais uma vez Ele confirmou toda a minha chamada. Às vezes nós que pelejamos e que lutamos, a gente acaba querendo fazer isso que o salmista falou: de onde vem o meu socorro? Agora o que eu faço? E quando você perguntar isso, você se mostra forte na batalha. Mas quando você chega a fazer essa pergunta,
Deus ele te responde. Quando você não tem o hábito de questionar, o Senhor te responde. Quando você não tem o hábito de perguntar e de murmurar, o Senhor ele te responde na hora certa. E quando ele te responde, ele fala mais uma vez, porque você não duvidou, porque você não duvidou da sua chamada. Você só está achando difícil. Eu sei que você só está achando difícil, ainda continua acreditando nas minhas promessas. Portanto, eu ainda estou contigo. Muitas vezes a gente pergunta: de onde vem o meu socorro? O que eu vou fazer agora? Mas quando você faz essa pergunta, continuando achando, continuando acreditando na promessa de Deus, o Senhor ele fala com você mais uma vez para confirmar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando alegramos o coração de Deus, ele nos fortalece. Quando nós alegramos o coração de Deus, ele fortalece e revigora a nossa chamada. Quer alegrar a Deus? É só não questionar, só não perguntar. Mas quando tiver tudo tão difícil, você só fala com ele: Senhor, eu até penso em fugir para o vale, eu até penso em fugir para o monte, mas eu sei que o meu socorro ele vem do Senhor. Eu até sei que se eu fugir para lá, eu vou encontrar descanso, mas eu quero permanecer no monte para ver até onde o Senhor vai me levar. Aqui eu quero encontrar nessa noite quem é lutador, quem é guerreiro, para falar nessa noite: eu vou continuar no vale, eu vou continuar diante das situações difíceis. Eu quero ver quem está comigo nessa noite para dizer que você vai descer contra os 900 carros de ferro nessa noite para possuir a herança do Senhor. Tome posse daquilo que Deus determinou. Tome posse das promessas de Deus. Mas para que você se aposse disso, não fuja. Lá fora vão te dizer: você vai ter que abandonar a sua família. Na situação que você está, esqueça do seu filho. Na situação que você está, saia desse emprego, compre uma passagem, fuja do país. Porém o Senhor manda dizer o seguinte: continua, persevera, luta, peleja, grave os joelhos no chão, porque o Senhor que é poderoso na batalha, o Deus de Israel, o Senhor que peleja em prol do seu povo, ele vai te honrar.
nessa noite, depois dessa palavra. O Senhor levantou não homens e mulheres comuns. Eu quero acreditar aqui que quando você chegar na sua casa e orar, Deus ele vai te fazer um exército. Você vai pelejar. E o Senhor, o teu Deus, o Todo-Poderoso, Ele pelejará ao seu favor.